Eu passo agora a palavra à doutora Mariana Albuquerque Zan, do Instituto Alana. Bom dia a todas e todos. Saúdo o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, pelo qual cumprimento todos os demais profissionais da casa, bem como meus colegas aqui presentes. Em nome do Instituto Alana, eu gostaria inicialmente de agradecer Vossa Excelência e parabenizá-lo por essa abertura democrática, plural e representativa que essa audiência pública tem mostrado e alcançado, evidenciando a urgência dessa temática no nosso país. Bom, eu falo em nome do Instituto Alana, como advogada, organização que tem como missão honrar a criança. Então, a nossa contribuição nesta audiência é justamente no tocante aos direitos das crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil. Bom, em 2019, a estimativa era de que no Brasil havia 70 mil crianças e adolescentes em situação de rua. Excelência, evidentemente, se fôssemos trazer todas as crianças e adolescentes em situação de rua para esta audiência pública, elas não caberiam nesta sala em que estamos. Se fôssemos trazê-las, reuni-las e trazê-las, seria necessário aproximadamente 200 aviões comerciais. Com este número de crianças e adolescentes em situação de rua, o maior estádio de futebol brasileiro, o Maracanã, não seria suficiente para abrigá-las. Eu digo, o maior estádio de futebol do Brasil, não caberiam todas as crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil. E aqui eu quero lembrar que nós entendemos por crianças e adolescentes em situação de rua, conforme o que dispõe as resoluções do CONANDA e do Conselho Nacional de Assistência Social. Significa que crianças e adolescentes em situação de rua são crianças que estão nas ruas, tendo a rua como referência, não necessariamente morando nas ruas. São crianças que passam longos períodos, que têm a rua como referência e que podem estar nela de forma intermitentemente. Quero lembrar também que essa realidade de crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil é uma afronta ao que estabelece o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelecem a absoluta prioridade de crianças e adolescentes nas políticas públicas, no orçamento e também na garantia de direitos. Porém, Excelência, como nós podemos garantir a prioridade absoluta de crianças e adolescentes em situação de rua, se nós não sabemos nem ao menos quem e quantas são? E quando a gente fala que a gente não sabe quem e quantas são, a gente não pode ignorar que a gente sabe a cara e a cor dessas crianças. Porque a situação de rua no Brasil, de crianças e adolescentes, é, antes de tudo, marcadamente racista e classista. Como nós vamos pensar em elaborar políticas públicas se nós não sabemos quem são essas crianças? É inadmissível que, em 2022, 32 anos após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi motivado justamente pela situação de meninos e meninas de rua dos anos 80 e 90, a gente ainda conviva com uma situação tão perversa, tão cruel e que marca a infância de inúmeras crianças brasileiras. Quero lembrar também que, não à toa, o Marco Legal da Primeira Infância estabeleceu que famílias em situação de vulnerabilidade e risco e crianças em situação de risco devem ser prioridade absoluta. Em um país, um estado, uma cidade que não olha para suas crianças e adolescentes em situação de rua, não há que se falar em democracia, igualdade e justiça. Nesse exato momento, Excelência, nós não sabemos quantas crianças estão trabalhando nas ruas. Nós não sabemos quantas crianças estão vivendo, ou melhor, sobrevivendo nas ruas do Brasil. É inadmissível que a gente conviva com isso. É urgente que nós saibamos quem são essas crianças. Nós devemos, então, considerar crianças e adolescentes em situação de rua tais como são, sujeitos de direitos e prioridade das prioridades. Eu agradeço pela oportunidade, mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência pela abertura desta audiência pública. Doutora Maria, só aproveitar aqui a oportunidade. Ontem foi colocada essa questão, e um dos grandes problemas é conciliar
a maternidade, a família, não separar a família e os direitos da criança em situação de rua. O Instituto Alana, qual seria a proposta em relação a isso? Exatamente, doutora. A nossa proposta é que seja contabilizadas crianças e adolescentes nos pedidos que foi feito de contagem da população em situação de rua, seja colocado também um censo sobre crianças e adolescentes em situação de rua e também que sejam mapeadas quantas dessas crianças estão com suas famílias, quem são essas famílias, quais os motivos as levaram para a rua. Sim, mas feito isso... Para que a gente possa, então, elaborar políticas públicas para essas crianças e essas famílias. Não temos, Excelência, não temos a nível nacional, a níveis estaduais e municipais, políticas públicas para crianças e adolescentes e suas famílias.